Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um programa Antiquário do Som. Hoje eu vou falar de uma banda que eu gosto bastante, uma banda que eu considero que é injustamente desconhecida, mesmo entre fãs de rock progressivo. É uma banda chamada Solstice, traduzindo é solstício, né? É uma banda inglesa da cidade de Buckinghamshire, né, da Inglaterra. E para falar deles, eu começo o programa falando sobre um subgênero do rock progressivo, que é o neoprog, né, o neoprogressivo. Esse gênero, esse subestilo, digamos assim, ele tem admiradores e detratores na mesma medida. É um estilo que traz elementos do rock progressivo clássico, mas com uma abertura maior para o pop. As propostas, no geral, são mais acessíveis no som, nos conceitos. E geralmente quem não gosta de New Prog fala que as bandas desse estilo elas fazem um som progressivo muito diluído. A acusação costuma ser essa. A banda de New Prog mais famosa é o Meirílio, uma banda que já veio no Brasil várias vezes, que fez muito sucesso de rádio. Mas tem outras bandas aí também do New Prog que os fãs geralmente admiram, né? Como Pallas, Pendragon, IK. Tem uma banda que poucas vezes é mencionada, que é o Twelfth Night. Eles têm um disco que é um classicão do New Prog, que chama Fact and Fiction. Uma banda que lançou discos por grande gravadora e tudo mais, mas que também não tem muita evidência. Mas eu considero que uma banda que tinha que ser mais lembrada é o Solstice. Eles, é uma banda muito interessante e aí fica a questão, por que eles são uma banda pouco lembrada? Eu acredito que tem várias razões e eu listei algumas delas aqui. O New Prog é um gênero que surge no início dos anos 80. Então você tem ali ao longo de toda a década de 70 os grandes dinossauros do rock progressivo. Meados dos anos 70, o movimento do punk principalmente, mas não só o punk, também a disco e o pós-punk em geral, synth pop, a música new wave. Você tem vários gêneros aí que tiram um pouco desse protagonismo do rock progressivo, E aí aquela história, o pessoal fala, o punk, quando surge o punk, o rock progressivo tem sua decadência, É uma coisa meio questionável, porque tem várias bandas de progressivo que lançaram discos fantásticos no auge do punk, Você pega, por exemplo, o The Wall, do Pink Floyd, é um classicão do progressivo, foi lançado em 1979. Mas isso é outra história. A questão é que quando começa os anos 80, com aquela onda da MTV, o movimento New Wave, comendo solto, a gente começa a ver bandas de rock progressivo surgindo, só que elas já têm propostas bem mais simples do que as bandas, digamos, clássicas de progressivo. E elas começam, essas bandas que eu já citei aqui, algumas, Meirílio, Pallas, Pendragon, eles começam a ter um interesse do público grande e as gravadoras, os grandes selos aí começam a assinar com essas bandas. E aí, várias dessas bandas é interessante porque você já tem no New Prog uma coisa bem mais diluída, de certa maneira, mesmo que essa diluição, a meu ver, não implique em perda de qualidade, são bandas muito boas no geral, O Meirílio, por exemplo, eu gosto bastante, mas de fato são bandas mais acessíveis do que se você pegar aí um Gentle Giant, se você pegar o próprio Yes mesmo, Acredito que as bandas de New Prog elas são muito mais acessíveis. Elas só não são tão originais, então muita gente não gosta também por causa disso. Seja como for, quando essas bandas assinam com grandes gravadoras como Virgin e EMI, essas gravadoras começam a interferir na proposta das bandas. Aí você pega, por exemplo, uma banda como Pallas,
eles têm um disco fantástico que chama The Sentinel, né, o Sentinela. Esse disco, a gravadora interferiu ao ponto de cortar trechos dos instrumentais, trocar a ordem das músicas. E assim, mesmo assim o disco é muito bom, a capa dele é maravilhosa, a capa desse disco, The Sentinel, né, o Sentinela, mas as gravadoras começam a interferir um pouco nessas bandas, né? Eu diria que o Marillion foi um caso isolado ali que assinou com uma grande gravadora, acho que é a Virgin, né? Que o Marillion é a gravadora que ele assinou na época. E o Marillion continua sendo uma banda muito original, uma banda que os fãs xiitas de progressivo às vezes falam que é muito pop, né? Mas é uma banda que tinha músicas longas, álbuns conceituais, né? Apesar deles terem esse nome Marillion, né? Baseado nos livros do Tolkien, eles têm letras que falam bem de coisas do cotidiano, se afastam desses temas míticos que várias bandas do New Prog gostavam bastante, né? E, enfim, o Marillion dá certo, né? Num grande selo. Agora, o caso do Solstice é engraçado, porque eles preservavam aquela mentalidade hippie, né? Solstice parece uma banda do fim dos anos 60, né? Em termos de ideologia, próprio visual deles, né? Você olha assim para as fotos da banda nos anos 80, você acha que eles estão nos anos 60. Eles mantiveram fiéis àquele ideário hippie ali da contracultura, e eles eram tão fiéis a esse ideário que a EMI, a gravadora EMI, oferece um contrato para eles e eles recusam, porque eles falaram que aquilo era contra os princípios deles. Então, todas essas bandas assim do New Prog assinam com grandes gravadoras, né? Umas como o Marillion se dão bem, outras como o Palace, como o Pendragon, elas ficam ali num nicho muito específico, né? Elas não conseguem furar a bolha como o Marillion consegue. E o Solstice, que na minha opinião é uma banda que teria condição de furar essa bolha também, porque é uma banda excelente, eles quiseram ficar na penumbra, né? Então eles arcaram sozinhos com os custos do primeiro disco deles, lançaram quase que independente, e aí eles pagaram um preço por isso, né? O disco custou muito caro para eles bancarem sozinhos, né? E ao mesmo tempo que eles bancaram sozinhos, eles não deram conta de bancar uma produção sonora de qualidade. Então, eles lançaram em 1980, né? O Solstice começa em 1980 e só em 1984 eles vão lançar o primeiro disco deles. Isso aí já é uma coisa complicada, porque os fãs que estavam assistindo os shows dessa banda, né, do Solstice, eles já estavam loucos para ver as músicas gravadas, né? A banda demora tanto para gravar e o disco não soa muito bem. A produção dele é bem precária, né? Esse disco chama Silent Dance, de 1984, e meio que frustrou um pouco os fãs, porque o disco é muito bem tocado, é um disco maravilhoso, mas com uma produção sonora muito precária. Hoje em dia, se você procurar por esse disco nos sites de streaming, etc., né, quiser comprar, você já consegue ele com um som melhor, né? Por exemplo, tem um disco deles que se chama Prophecy, de 2013. Ele tem 3 músicas do Silent Dance, né, que é o primeiro de 84. Tem 3 músicas que o Steven Wilson remasterizou, né? O Steven Wilson aí, muita gente, até quem não é tão fã de rock progressivo, conhece, né? O Steven Wilson, ele é o líder de uma banda famosa aí chamada Porcupine Tree. E o Steven Wilson se tornou também conhecido porque ele começou a remasterizar vários discos aí na indústria, né? E ele talvez hoje em dia seja o produtor, assim, o remasterizador, digamos assim, mais famoso, né? Ele já remasterizou discos do Tears for Fears, de várias bandas famosas. E ele é conhecido por pegar esses discos e apresentar uma qualidade sonora que impressiona. Então, Steven Wilson, ele se tornou um cara muito requisitado na indústria por causa dessas remasterizações. E aí a gente fica se perguntando, pô, mas como que
uma banda quase que semi-anônima como Solstice conseguiu que o Steven Wilson remasterizasse essas músicas, né? 3 músicas que ele remasterizou. É porque o Steven Wilson, ele assistiu os shows dessas bandas de New Prog lá no início dos anos 80. O Steven Wilson, quem já viu foto dele, né? Ele tem cara de novinho, né? A gente vê foto dele, dá aí pra ele uns 30 e poucos anos, no máximo 40, mas o Steven Wilson tem 50 e poucos anos, né? Steven Wilson não é tão garoto assim. E ele assistiu essas bandas de New Prog na época, né, no auge do gênero. E ele viu ao vivo Marillion, Palos, todas essas bandas. E ele conta que ele assistiu uma vez um show do Marillion e o Solstice abria o show. E ele ficou muito impressionado. Ele falou que o Solstice se tornou a banda preferida dele do New Prog. Então, quando ele começou a entrar no ramo de remasterizações, ele procurou o líder do Solstice, né, o Andy Glass, daqui a pouco eu vou falar dele, e aí ele propôs de remasterizar algumas músicas que eram as preferidas dele, né? Então ele selecionou 3 músicas desse primeiro disco, Silent Dance, e ele deu uma ajeitada, né? As músicas soam muito melhores, saíram como faixas bônus do disco Prophecy. E aí em 2018, se não me engano, o Solstice lançou edições definitivas de vários discos deles, né? E entre elas tem o Silent Dance finalmente inteiro, com um som muito bom e com um disco extra com fitas cassete de ensaios deles, né? Eles converteram para CD e lançaram também. Então hoje em dia a gente pode ouvir o Silent Dance com uma qualidade boa, mas quando ele saiu ele era muito ruim, o som dele, né? Eu acho que isso aí contribuiu muito para a banda ficar no ostracismo, né? Antes de falar dos outros motivos pelos quais o Solstice não vingou, eu queria falar um pouco sobre esse disco Silent Dance, né? Esse disco foi o primeiro disco que eu ouvi do Solstice e eu fiquei muito impressionado, porque o som da banda é único, né? Eu ouvi e pensei, cara, essa talvez seja a banda mais original do New Prog, né? A gente escuta Marillion, na hora a gente lembra de Genesis. Várias bandas do New Prog parecem muito com Genesis, né? No vocal, no instrumental. Inclusive tem algumas bandas que os vocalistas até forçam um pouco para ter um vocal meio Peter Gabriel, né? E o Solstice não. O Solstice é uma banda muito original, né? O que chama atenção de cara é a vocalista, né? Que é a Sandy Lee. É uma vocalista que ela só cantou nesse disco do Solstice, né? Depois ela sai da banda e não continua uma carreira musical. Acho que ela até continua cantando em bandas muito desconhecidas, assim, bandas bem lado B. Mas ela é interessante porque ela não é uma cantora virtuosa, né? A gente que escuta progressivo lembra sempre de cantores como Annie Haslam, que são, né, que tem aquele vocal lírico, você percebe que é um vocal bem virtuoso de certa maneira, né? E a Sandy Lee, ela tem um vocal muito bom, muito afinado, mas não chama tanto a atenção no sentido virtuoso, né? Na verdade, o que todo mundo diz é que a voz dela soa muito parecida com a voz do John Anderson, do Yes, que é um vocalista que tem um timbre muito feminino, de certa maneira, né? Então a Sandy Lee canta muito parecido com o John Anderson. E isso é legal pro Solstice, porque o Solstice é uma banda muito mística, né? Ela tem essa onda meio hippie. Então eu diria que em termos conceituais, a aura da banda lembra muito o Yes, né? Não que o som seja muito parecido, né? O Solstice é uma banda muito mais simples do que o Yes, né? O Yes é uma banda muito mais truncada, tem muitas mudanças de andamento, muito groove, né? O Solstice é uma outra onda, mas conceitualmente lembra muito o Yes, esse clima místico, esse clima meio hippie, né? O Andy Glass, que é o guitarrista, né? Ele é o único integrante dessa época dos fundadores do Solstice que continuou na banda, né? Ele é um guitarrista que nesse primeiro disco, Silent Dance, ele é um guitarrista bom, né? Depois, ao longo dos anos, por ele ser o único integrante original, as guitarras dele começam a ter mais destaque.
E a meu ver, ele meio que... Eu acho que nesse primeiro disco do Solstice ele tá soando muito bem. Ele tem um timbre de guitarra mais suave. Aí depois, ao longo dos anos, ele parece que ele tenta entrar um pouco no nicho assim, do prog metal, e ele começa a saturar um pouco a distorção das guitarras. É uma coisa que me incomoda enquanto ouvinte, só que ele não é um cara bom de timbre, igual se você pegar bandas aí do prog metal, como o próprio Dream Theater ou Queensryche, né, são guitarristas que têm timbres de guitarra excelentes, né? Eu acho que o timbre do Andy Glass é um timbre meio desleixado, assim. Mas nesse primeiro disco, Silent Dance, a guitarra dele tá muito legal, assim. Tem uns violões e umas guitarras maravilhosas, né? Mas ele faz parte do todo, né? O Andy Glass, ele não é o cara que rouba a cena, né? Esse primeiro disco do Solstice é um disco de banda mesmo, muito orgânico, né? Uma outra coisa que chama atenção nesse disco é um som de violino, né? O Solstice tem um som de violino maravilhoso. O violonista nessa época era o Mark Elton, e o Andy Glass e o Mark Elton eram os líderes do Solstice, né? O Mark Elton ele fica na banda do início de 1980 até 1997. Apesar dele ser um dos líderes da banda, ele tem alguns problemas graves de saúde e ele é obrigado a sair da banda. Ele sai assim com muita tristeza, né? Ele realmente era um líder muito ativo, né? Ele tinha um timbre de violino, ali, uma marca registrada. Ele sai da banda e aí o Solstice continua tendo vários violonistas. Os violinos continuam tendo destaque no som do Solstice ao longo dos anos posteriores, com bons violonistas, né? Então o Mark Elton ele é substituído por bons músicos, e o violino ele se torna ali depois o grande diferencial da banda, porque eu diria que nos discos posteriores o Solstice vai se tornando uma banda cada vez mais genérica, de certa maneira, apesar do Andy Glass continuar, né, o guitarrista, mas ele próprio vai se tornando um guitarrista, na minha opinião, muito genérico. Mas o violino segue sendo o diferencial da banda. Tem algumas músicas que o violino meio que dá vida para a música. Assim. Se não tivesse o violino, só seria uma banda entre várias, né? Não, repito, né? Não no primeiro disco. Esse primeiro disco, Silent Dance, é um descasso muito orgânico, com muito som de banda, né? Tem um outro destaque desse disco, que é o baixista, Mark Hawkins. Ele toca um baixo fretless e ele é um excelente baixista, né? E o baixo dele chama a atenção. A gente escuta as músicas, ele é um baixista que na primeira audição você fala, porra, esse cara é bom. E uma coisa que eu acho legal é que a banda era muito entrosada, né? Eles demoraram muito para lançar esse disco, Silent Dance, então eu acho que eles refinaram bastante os arranjos. Então quando o violino toca, o resto da banda sabe ficar mais para trás, o momento que cada um aparece. E esse baixista aí, Mark Hawkins, ele é muito bom. Infelizmente ele sai da banda depois desse disco, né, Silent Dance, e os baixistas que entram depois são baixistas comuns, com timbres comuns, arranjos comuns, né? Eles não conseguem mais um baixista à altura do Mark Hawkins, né? O som do Solstice nessa época, Silent Dance, em 1984, é um som que tem muitos elementos de folk, também de música New Age, né? Os teclados têm muito daquela música New Age que estava ali surgindo exatamente naquela época, né? Os Solstice, nesse sentido, eles são uma banda também original, porque eles não têm aquele som de teclado da década de 70 no geral, né? Você ouve o Silent Dance, ele tem um som de teclado muito vinculado com timbres que seriam mais explorados ali ao longo dos anos 80, né? Dos teclados digitais, como Roland, Yamaha, aqueles timbres que ficaram característicos assim, do New Age, né? Eles têm muita influência da World Music, também em termos de conceito, né? Eles têm muitas músicas que falam dos indígenas, dos índios americanos, né? Enfim, apesar de ser uma banda britânica. Só que eles têm essa influência, né? Folk, New Age, World Music, etc. Só que a pegada da banda é rock progressivo. Então eles têm um som
uma pegada instrumental bem de rock progressivo, né? Eu diria que a mistura do som deles seria Yes e Jethro Tull, né? E apesar de que, né, assim, é diferente das bandas de neoprog que decalcam muito Pink Floyd, principalmente o Genesis, né? Eles têm uma pegada do Yes do Jethro Tull, né? Sonoramente lembra um pouco o Jethro Tull, na parte folk principalmente, né? A guitarra do Andy Glass talvez seria o toque Genesis. Tem alguma influência do Steve Hackett, mas não é tanta não. E é interessante porque o Solstice nos anos 90 eles tocam com o Jethro Tull, né? Eles fazem turnê com o Jethro Tull e se tornam muito amigos do Martin Barre, né? Que era o guitarrista do Jethro Tull durante quase toda a carreira da banda. Aí eles lançam Silent Dance, né? Os fãs ficam meio decepcionados com a baixa qualidade da produção do disco. E aí, para piorar, em 1985 a banda acaba. E aí fica todo mundo assim, porra, né? Eles lançaram um disco muito bom. Era uma banda muito querida, assim, entre os fãs de Neo Prog ali, daquela cena da Inglaterra, né? E aí ficou aquela pergunta, por que eles acabaram? Né? É uma coisa muito estranha. E aí, entre os motivos pelos quais eles acabaram, é porque a banda vivia como uma comunidade hippie, né? Eles viviam com muita precariedade, eles viajavam por vários festivais alternativos, eles não tocavam em grandes festivais, né? E eles iam viajando e vendendo fita cassete. Eles tinham várias fitas cassete do disco Silent Dance e iam vendendo. E o lance deles era esse barato mesmo, de conversar com as plateias e tal. E quem assistia os shows deles nessa época ficavam loucos, né? Você pensa bem, o Steven Wilson, que viu todas as bandas do Neo Prog, falar que o Solstice era a melhor delas, é porque, né, era uma banda muito boa. Quando a gente escuta o disco Silent Dance, a gente entende por que né, o Steven Wilson falou isso. É um descasso, né? O Silent Dance é um disco muito bom. E tinha uma cena na Inglaterra que girava em torno do Marquee Club, né? O Marillion, por exemplo, tem shows ao vivo, tem DVDs como aquele Forgotten Sons, que foi gravado no Marquee Club. O Marquee Club ele foi muito importante não só para a cena do Neo Prog, mas também para a cena daquela New Wave of British Metal, né? O Def Leppard tocava lá, Iron Maiden, né? Várias dessas bandas se lançaram no Marquee Club, né? E o Solstice também. Eles tocavam muito no Marquee Club e faziam muito sucesso entre o público lá que ia no Marquee Club, né? Foi um local chave assim, para o desenvolvimento de várias bandas. E nessa época, o guitarrista Andy Glass, do Solstice, ele não tinha guitarra para excursionar. Então olha a precariedade que os caras viviam, né? E aí ele chegou para o Steve Rothery, que é o guitarrista do Marillion, e pediu uma guitarra emprestada. O Steve Rothery, ele não tinha muitas guitarras. Hoje em dia ele tem uma coleção invejável de guitarras, mas na época ele tinha poucas. E ele tinha uma guitarra que ele gostava muito. Ele emprestou para o Andy Glass fazer a turnê. E no fim da turnê, o Andy Glass chega envergonhado, falando que a guitarra foi roubada, né? O Steve Rothery, ele comentou esse incidente há poucos anos atrás, falando que até hoje ele lembra disso com muita tristeza. Ele gostava muito dessa guitarra, né? E o Andy Glass, ele conta que realmente a banda, o Solstice, vivia um esquema de muita precariedade. Eles estavam na esteira de um movimento que era chamado New Age Travelers, né? Os viajantes New Age. Esse movimento ele espalhou pelo Reino Unido, né? Você tinha milhares de pessoas que montavam caravanas, né? Com trailers, casas móveis, né? E que viviam viajando. Eles viviam na estrada, acampando, né? E o auge do ponto de encontro desses New Age Travelers era um festival chamado Stonehenge Free Festival. Um festival que começou em 1974, que acontecia lá no monumento de Stonehenge, né, o famoso monumento das pedras circulares, e várias bandas como o Solstice tocavam lá sempre, né? Bandas como Hawkwind, né, que foi a banda que
lançou o fabuloso Lemmy aí do Motorhead, né? O Hawkwind, que fazia um som bem space rock, né? Uma outra banda que faz um space prog, uma banda que eu acho que deveria ser mais conhecida também, é o Ozric Tentacles, uma banda muito interessante, que também tocava muito no Stonehenge Free Festival, que também era muito ligada nessa cena do New Age Travelers, né? O Ozric Tentacles, eles têm vários discos que eles lançavam como fanzines, né? A própria banda customizava as capas, bem precário. Era num esquema muito parecido com o Solstice, né? Um esquema assim, do it yourself no progressivo, né? Só que a gente está falando na metade da década de 80, né? O auge do período da Margaret Thatcher. E aí o governo britânico começou a perseguir esses New Age Travelers e começaram a impedir esses festivais, porque por mais que fossem festivais com aquele espírito hippie, eles não geravam grana, né? Eram festivais muito feitos por idealismo. E aí a gente está falando da Dama de Ferro, né? A Margaret Thatcher, ela realmente foi uma figura lamentável em vários sentidos. E em 1985, a gente teve um incidente aí muito triste, que foi a Batalha de Binfield. Ela aconteceu lá no Stonehenge, né? Porque eles tentaram fazer o festival lá do Stonehenge Free Festival. O governo britânico manda uma tropa enorme de policiais para lá, e essa batalha de Binfield, ela gerou o maior número de detenção de civis da história inglesa, né? Então isso aí foi a pá de cal nesses ideais da contracultura que ainda sobreviviam ali na Europa, né? Esse movimento dos New Age Travelers, eles perdem força com isso aí, né? Esses festivais livres que geravam pouca grana, os festivais meio ripongas que tinham lá, eles acabam depois desse incidente, e aí o Solstice acaba pouco depois disso aí, né? O Solstice, inclusive, eles lançaram um disco em 1997 chamado Circles, em que a letra eles dedicam a esse episódio da Batalha de Binfield, eles dedicam falando que o idealismo vai voltar, né? Circles tem a ver com as pedras circulares, e ao mesmo tempo com esses círculos de amizade, né? Uma música bem legal. Em 1993, a banda volta, né? Eles acabam em 85, voltam quase uma década depois, com um disco muito bom chamado New Life. Esse disco não é tão bom quanto o Silent Dance, mas ele é um disco bem interessante, ele é um disco muito bom, né? Mas ele é um disco que tem uma produção também complicada. O som de bateria dele eu não gosto muito, eu acho que é meio bateria programada, né? É um ponto baixo assim para mim, mas é um disco muito bom. Só que a banda voltou em 1993, né? O mundo já tinha se rendido à crueza do grunge, né? O Nirvana já tinha lançado Nevermind, né? E esse rótulo aí do neo-progressivo era uma coisa ultrapassada na época, né? E aí o New Life, por mais que seja um disco muito bom, a Sandy Lee, a vocalista, já tinha saído, aí várias vocalistas entraram no lugar dela, né? E aí a gente tem um período que realmente a banda começa a ter muita substituição de músicos. As vocalistas que entram são bem genéricas. Depois vai vir uma vocalista chamada Emma Brown, que vai permanecer vários anos na banda. Mas o Solstice nunca mais vai ter uma vocalista tão interessante e original como a Sandy Lee, né? E aí vai o entre e sai de integrantes, né? Só o Andy Glass continua. E aí eles continuam tocando bastante em vários festivais, né? Desses festivais, como o Stonehenge Free Festival, ele volta a acontecer nos anos 90, né? E a banda continua tocando em vários desses festivais alternativos. E o Andy Glass, ele mantém a identidade da banda, né? A banda continua com essa identidade muito fixa. Eu acho que eles vão se tornando cada vez mais pesados, né? Uma banda cada vez mais pesada e ao mesmo tempo cada vez mais dura no sentido do som. Eles vão perdendo um pouco do caráter de banda, né? Eu li uma entrevista com o Andy Glass que um entrevistador fala assim que parece que o Solstice é a carreira solo do Andy Glass, né? O Andy Glass nega, mas a verdade é que
ele vai colocando na banda músicos muito medianos, eu diria, né? E músicos que eu não sei até que ponto eles têm liberdade para serem originais, porque o Solstice cada vez mais vai se tornando uma banda bem genérica, né? E aí eu diria que, assim, a cada disco que eles vão lançando, os discos são mais diluídos em relação aos anteriores, né? O Silent Dance de 85 é o melhor, ele é maravilhoso. O New Life de 93 é um pouquinho pior que o Silent Dance, é um disco bom. O Circles, que é lançado em 97, é um pouquinho pior que o New Life, mas também é legal. Aí vem o disco Spirit, de 2010, que eu acho que é o mais fraco, assim. Em 2007, aliás, em 98, eu acho, eles lançam um disco chamado Cropressy 7, que é ao vivo no estúdio. É um disco bem legal. Aí em 2013 eles lançam um disco chamado Prophecy, que já é bem alinhado com o prog metal. Ele soa com uma produção muito moderna, e aí eles conseguem vários fãs novos com esse disco Prophecy, né? Eu particularmente já não gosto tanto. Prophecy, quando eu coloco na playlist, chega nele, eu não ouço, eu ouço na má vontade, porque eu gostava do Solstice com uma pegada mais delicada, uma produção com menos compressão dinâmica, né? Enfim. E aí, em meados dos anos 2000, uma coisa que é bem interessante é que o Solstice, os primeiros discos deles, até os Circles, acho que até o Cropressy 7, eles são discos que têm mandalas na capa, né? A identidade gráfica deles é muito calcada nessas mandalas. E quando chega em meados dos anos 2000, eles começam a ter uma identidade gráfica que parece muito história em quadrinhos, né? Começa a ter uns desenhos típicos de história em quadrinho. É porque nessa época eles fazem parceria com um artista chamado Barry Kitson, que é um cara que trabalhou em várias editoras americanas de quadrinhos, né? Como Marvel, DC. Ele trabalhou para as grandes editoras, né? Ele é um desenhista típico de quadrinho americano, né? Eu também, como eu mexo com quadrinho, eu posso avaliar isso bem. Ele é um desenhista muito bom, dentro daquele padrão de quadrinho americano, né? E aí isso dá uma coisa interessante e até original para as capas do Solstice, né? Eu nunca tinha visto uma banda, assim, principalmente no progressivo, com uma identidade gráfica tão quadrinho, assim, né? Fica bem interessante. Mas eu preferia as mandalas, né? Eu gostava mais quando eles tinham a identidade gráfica das mandalas. No disco Prophecy e no DVD Kindred Spirits, né, de 2011, as capas são muito história em quadrinho, né? E esse Kindred Spirits, o DVD, você olha assim, são os integrantes do Solstice, eles parecem personagens de super-heróis, assim. Eles têm aquele visual de super-herói, um físico avantajado. Então fica bem característico, né, esse visual nos discos deles, né? Aí agora, em 2020, né, eu estava aqui fazendo a pesquisa para fazer esse programa e eu já estava aguardando que eles estavam prometendo um disco novo. Eles lançaram algumas prévias no YouTube, né? E enquanto eu fazia a pesquisa, eu descobri que agora, né, no dia 23 de novembro de 2020, eles lançaram um disco de inéditas chamado Saya, que tem uma vocalista nova chamada Jess Holland. O Andy Glass trabalhou com essa vocalista em um outro projeto. Ela é uma menina bem novinha, deve ter uns 20 anos, 21 anos, e ele adorou trabalhar com ela. E aí o Andy Glass, né, o pessoal fala que o Solstice seria uma carreira solo dele, ele nega. Mas ele conta que ele chegou para Emma Brown, que já devia estar na banda há mais de 20 anos, né? Talvez quase 25 anos. E ele convida a Emma Brown a se retirar da banda. Eu achei isso bem cretino, assim, da parte dele. Ele fala, não, a Emma Brown tem várias bandas, então ela levou numa boa, foi tudo amigável e tal. E aí a Jess Holland, essa vocalista, entra, né? Na minha opinião, ela é bem mais genérica do que a Emma Brown, que eu já achava uma vocalista genérica, mas a Jess Holland é uma boa vocalista, muito afinada, e realmente ela dá um sangue novo ali. Você escuta o som do Solstice nesse disco novo, Saya, é bem legal.
O vocal da Jess Holland é muito bom. Saia é a maneira gaélica de dizer Six, né? Porque apesar deles estarem o Solstice ser uma banda com 40 anos de carreira, esse disco Saia é o 6º disco de estúdio da banda, né? Eles gravam muito pouco. Falando rapidamente sobre esse disco novo, né? A música de abertura Shout, eu achei ela bem fraca, assim, ela fica repetindo muito o refrão, mas eu vi várias resenhas na internet, o pessoal fala que é a melhor música para eles, né? Enfim, eu não gostei, mas é um disco bom. Lógico que ele não chega nem perto dos 2 ou 3 primeiros discos da banda, mas ele mantém a identidade. Na primeira audição me agradou mais do que o Prophecy, né? É um disco que eles gravaram agora no período da quarentena, né? Ele é um disco gravado cada um na sua casa. Eu achei bem gravado, eu gostei do disco assim, sonoramente, né? E a capa dele tem uma logo no estilo do Roger Dean, né? Que é aquele cara que fez a logo do Yes. Então, novamente, eles flertam aí com essa semelhança com o Yes, né, em algum nível. Aí tem uma capa, o Barry Kitson, que é esse cara dos quadrinhos também, que fez a capa e fez essa logo nova aí da banda, né? Então é uma banda que está na ativa, eles dizem que vão lançar mais discos aí nos próximos anos, eles não vão ter esses hiatos tão longos de inéditas. Enfim, o disco novo é bom, é uma banda que mantém-se muito digna, apesar de realmente ser uma banda que parece uma carreira solo do Andy Glass. E eu acho que o Andy Glass, enfim, já comentei sobre ele, né? Eu acho que como guitarrista ele era bem mais interessante antigamente, mas é uma banda que vale muito ouvir, principalmente o primeiro disco, Silent Dance, eu recomendo demais. Para mim, talvez seja um dos melhores discos do Neoprog, né? Eu não diria que é o melhor, porque ele realmente peca muito pela produção sonora, a produção dele não é boa, mas se a gente pegar as versões novas, aí sim, ele fica ali pau a pau, eu acho, com os discos do Marillion, como o Script for a Jester's Tears, que é o primeiro do Marillion, ou até o Misplaced Childhood, né? Ou com o The Sentinel do Palace, né? Que também é um disco muito bom. E o New Life também, que é um disco que eu acho que vale a pena ouvir, apesar dele já não ser tão bom, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser conhecer aí essa banda de neoprog tão interessante que é o Solstice, eu recomendo demais. Então é isso aí, agradeço aí quem ouviu o nosso programa e continuamos aí com o podcast Antiquário do Som. Então um abração aí, gente, valeu!